Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, grata satisfação e mais uma vez nós nos encontrarmos, nos reunirmos neste mesmo horário e eu quero convidar você nestes momentos a qual nós estaremos cultuando ao Senhor. Quero convidar você a estar adorando ao Senhor Jesus neste momento, você que está nos acompanhando através da nossa página do Facebook, AD Guaratuba, como também da TV Guaratuba. Queremos agradecer os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando. Queridos, nesta noite, neste domingo, estaremos aqui nestes momentos, cantando hinos de louvor e exaltação ao nome do Senhor. Estaremos orando, estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, nesta noite, através do seu Santo Espírito, estará fazendo milagres, estará realizando coisas extraordinárias na sua vida, no seu lar. Creia, acredite que a palavra do Senhor, ela vai de encontro com a sua necessidade nesta noite. A palavra do Senhor, ela vai de encontro ao teu coração nesta noite. Muitas vezes nós pensamos que em meio às dificuldades estamos desamparados, sozinhos. Nós neste momento estamos vivendo em uma circunstância muito adversa, não podemos nos reunir, a sociedade está se encontrando numa situação muito difícil devido à pandemia, mas nós cremos em um que é maior do que todas essas coisas. Nós cremos em um Deus que tem o controle nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele tem o controle sobre a sua vida, Ele tem o controle sobre o seu lar. Muitas vezes pensamos que estamos perdidos, mas o Senhor, Ele nesta noite quer falar o teu coração. Ele quer te mostrar a luz da palavra, o caminho que somente é Cristo. Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mesmo Jesus dizendo, em que João também escreveu, capítulo 17, e a partir do versículo 14, na sua oração, Jesus, ele ora pelos seus discípulos, dizendo assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E nesta noite nós estamos cumprindo o ID de Cristo, que é anunciando o Evangelho, anunciando a poderosa palavra do Senhor. Evangelho este transformador, Evangelho este que salva o pecador, que liberta o pecador. E nesta noite o Espírito Santo do Senhor vai falar o seu coração. Fique com ele aberto, pois Deus tem coisas extraordinárias para operar nesta noite. Quero convidar você a orar ao Senhor neste momento, a fechar os teus olhos e levar a Deus esta palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças, rendemos-te louvores, Senhor, nesta noite, porque o Senhor nos concedeu, ó Deus, mais um dia de vida. Pai, o Senhor tem nos concedido, ó Pai, mais este momento maravilhoso, ímpar em podermos te adorar. Sabemos das dificuldades, Senhor, que estamos enfrentando nesses dias, Pai querido, mas nós acreditamos que tudo há um propósito, Senhor. Pai, e neste momento a tua igreja, ela se reúne, meu Pai, cada um dos teus filhos nos seus lares, crendo, Senhor Deus, elevando a sua voz em oração a Ti neste momento, levantando, Senhor Deus, um clamor, meu Pai querido, ao Teu nome, Pai amado, pois nós cremos em um Deus todo-poderoso, nós cremos no Deus que criou os céus, que criou a terra e tudo o que nela há. Pai querido, nós cremos, Senhor Deus, que a nossa vida, ela está, meu Pai querido, debaixo do Teu controle, debaixo da Tua vontade. Deus querido, nós sabemos também que muitas pessoas que estão nos acompanhando, muitas podem estar
Senhor Deus, desesperançosas, muitas aflitas, mas nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito de vida, que o Teu Espírito, Senhor Santo, de alegria, possa trazer aos seus corações nesta noite, Pai, aonde outrora havia tristeza, onde outrora havia decepção, aonde outrora, Senhor, havia desesperança, que nesta noite, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, Pai querido, Senhor Deus, haja salvação em lares nesta noite, haja transformação, Arabagasture Candarai, Pai querido, que nesta noite, Senhor Deus, haja renovo, haja quebrantamento, reconhecimento, Senhor, da nossa dependência a Ti, Pai querido, pois nós somos dependentes da Tua mão poderosa, somos dependentes da Sua misericórdia, Senhor, Deus maravilhoso, da Sua graça, que nesta noite, Senhor, venhamos a ser envolvidos, ó Deus, pela Tua glória, venhamos a ser envolvidos, Senhor, de uma forma tão extraordinária, Pai, que haja renovo, que haja batismo no Teu Santo Espírito, ó Deus. A Tua igreja, Senhor, ela está impossibilitada de se reunir em um mesmo lugar, mas o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares, como diz o salmista, se formos até o mais alto monte, ali o Senhor está, se formos ao mais profundo abismo, ali o Senhor está, para onde fugiremos da Tua face, Pai querido? Nós, Senhor Deus, neste momento colocamos a nossa fé em ação, fazendo uma oração, meu Deus, crendo no Teu poder, crendo na Tua mão poderosa, saradora, na Tua mão, Senhor Deus, que pode libertar, que pode curar, que pode transformar, Senhor, o mais vil pecador. Deus querido, nesta noite, Pai querido, venha receber a adoração da Tua igreja, venha receber o louvor dos Teus filhos nesta noite, Senhor, e fale conosco através da Tua palavra. Esse é o nosso pedido, Senhor, a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, quero chamar o presbítero Abner neste momento, estará louvando ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor com o hino da nossa harpa cristã, de número 151, 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre Te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som para Teus filhos fala, e no caminho
bom, pela bondade os guia a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, vontade santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Adoremos também o nome do Senhor com o hino de número 156. 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e condicente achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou
Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glórias a Deus, por seu sangue, Jesus Cristo nos restaurou a Deus e nos concedendo o ministério da reconciliação, como o apóstolo Paulo nos informa através da sua carta. E nós somos alvo deste amor tão maravilhoso do Senhor, manifestado através de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quero chamar a Tamares neste momento, estará louvando ao Senhor, estará bendizendo, exaltando o nome do Senhor neste momento. Logo na sequência nós estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor. Você comente aí nos comentários seu pedido de oração. Logo ao término da mensagem estará sendo feito, levantado um clamor aqui, através, pela sua vida, pelo seu pedido. Nesta noite estaremos orando, crendo, e você também aí tenha fé, creia que o Senhor nesta noite estará fazendo milagre na sua vida, no seu lar, naquilo que você está necessitando nesta noite. Glórias a Deus. Tamares, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, pois lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e olharei do que tu és, meu Deus.
Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar, pois lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor nesta noite. O Senhor está falando contigo, o Senhor está falando ao teu coração nesta noite. O Espírito Santo, através destes louvores, tanto através dos hinos da harpa, como também através destes louvores, o Senhor está falando contigo. O Espírito Santo do Senhor, Ele está acalmando a sua alma, Ele está transbordando o seu coração neste momento. Sinta a alegria do Senhor, sinta a alegria do Espírito Santo do Senhor agindo, transbordando o seu coração nesta noite. Esta alegria que somente o Senhor pode trazer. Muitos podem estar correndo em meio a esta sociedade, em meio a esses dias, através de falsas alegrias, falsa paz, mas somente a verdadeira alegria é Jesus quem pode trazer. Somente a verdadeira paz é somente o Senhor que pode trazer a sua alma. Glórias a Deus. Abel, chega aqui, presbítero Abel, estará neste momento ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Glórias a Deus. Logo após, ele estará fazendo aquela oração em favor dos pedidos que os irmãos estão escrevendo aí. Então, presbítero Abel, com a palavra neste momento. Glória a Deus, todos os irmãos, todos os internautas, a paz do Senhor. Você que está aí no seu lar, você que quem sabe está dirigindo, você que quem sabe está no seu local de trabalho, que você possa ser também impactado por esses louvores e por essa palavra que será ministrada neste momento. Que a boa mão do Deus Todo-Poderoso possa te alcançar aonde quer que você esteja
nesta noite, neste momento. Você que tem a sua Bíblia em mãos, ou você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, quem sabe você está com o seu smartphone em suas mãos, abra juntamente comigo o livro do Gênesis, no capítulo de número 26. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Livro do Gênesis, livro da criação, capítulo de número 26. Vamos ler a partir do versículo de número 1, que nos diz assim a palavra de Deus: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Versículo de número 20 ao 23. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Versículo 23. Depois subiu dali a Berseba. Este capítulo de número 26 do livro do Gênesis, ele é um capítulo no mínimo singular. Vai narrar um acontecimento na vida de Isaque. O nome Isaque significa riso, o nome Isaque significa alegria, o nome Isaque significa aquele que traz a felicidade. Haja vista que os nomes bíblicos, eles não eram dados como se é dado no dia de hoje. Para os judeus, dar um nome ao seu filho tinha todo um pano de fundo que tinha que ser ladeado do acontecimento, do momento do seu nascimento, ou até mesmo durante toda a gestação da sua mãe. É interessante porque quando nós lemos o Gênesis, no capítulo de número 1, Deus está criando todas as coisas. E quando no capítulo de número 2, passando para o capítulo de número 3, ele então passa a criar o homem e ele cria Adão. O nome Adão significa Adão, que significa vermelho, que significa aquele que vem da terra, ou aquele que vem do pó da terra. Adão tem uma esposa, o nome dessa esposa é Eva. O nome Eva significa aquela que é a mãe de todos. Sobre Eva, Deus deposita uma promessa que está em Gênesis, no capítulo 3 e versículo de número 15. É interessante porque quando Eva vai dar à luz ao seu primeiro filho, ela coloca o nome de Caim. Caim significa requisição, pois imaginava Eva que quem iria pisar na cabeça da serpente seria Caim. Eva tem um segundo filho e ela coloca o nome de Abel. O nome Abel significa desprezível, o nome Abel significa vaidade, o nome Abel significa sem valor nenhum. É interessante porque ao discorrer toda
a história. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 6, versículo 6, que Deus, ele vai se arrepender de ter feito o homem. Mas no mesmo capítulo 6, versículo 8, ele vai dizer: porém, Deus achou graça em Noé. Deus achou graça em Noé. O nome Noé significa repouso, o nome Noé significa tranquilo. Um homem, para construir algo e levar mais de 100 anos, tem que ser algo tranquilo, tem que ser um homem tranquilo, tem que ser um homem que repousa em seus dias. Lá estava a história, ou todo o começo da história. É interessante porque o próprio Gênesis, no capítulo 11, versículo 28, vai dizer que havia uma cidade na Mesopotâmia, por nome de Ur dos Caldeus. Fica atualmente a 60 quilômetros da capital Bagdá, que é a capital do Iraque. Lá viviam no mínimo 5 personagens. O primeiro personagem tem o nome de Terá, que é a abreviação da palavra terra. O segundo personagem é Naor, que significa soprador. O terceiro personagem é Ló, que significa viajante. O quarto personagem é Abrão, que significa pai exaltado. Abrão se casa com Sarai. Sarai significa teimosa. Deus chega ao pai exaltado. Deus chega à teimosa no capítulo 12, versículo 1, e vai dizer: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É interessante que a nós hoje, em 2020, Deus não faz essa promessa, porque nós não seremos uma bênção, nós somos uma bênção. Aí no seu lar, aí na sua casa, aí no seu serviço, aí no seu carro, onde quer que você esteja, grave isso nas tábuas do teu coração: você é uma bênção nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você é alguém abençoado. Passa-se o tempo. Passa-se cerca de 24 anos, Deus se apresenta novamente a Abraão. No Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 1, Deus vai dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. No Gênesis capítulo 17, Deus vai mudar o nome de Abraão. Versículo 5 está assim dizendo: e não chamarás mais Abraão, porque significa pai exaltado, mas se chamará Abraão, que significa pai de uma grande nação. Para Sarai também ele vai mudar o nome. A sua esposa não se chamará mais Sarai, mas passar-se a chamar Sara, que significa princesa de Deus. Abraão e Sara têm um filho. E Deus manda com que Sara coloque o nome daquele filho de Isaque. O nome Isaque significa riso, o nome Isaque significa alegria, o nome Isaque significa aquele que é alegre em seus dias. E aqui nós chegamos no capítulo de número 26 e versículo de número 1, que nós fizemos a leitura nesta noite. A Bíblia vai dizer, a partir do capítulo 26, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus. Havia fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Quando nós lemos no capítulo 12 e versículo 10 do mesmo livro do Gênesis, nós vamos ver que Abraão também é surpreendido por uma grande fome. A Bíblia vai dizer que Abraão toma uma decisão. Ele vai descer ao Egito. Passa-se 80 anos. A história se repete. A cena é a mesma, mas agora não é mais com Abraão, e sim com o seu filho Isaque. Isaque agora coloca em seu coração o desejo de descer ao Egito, porque havia fome na terra onde ele estava. A fome, ela tem no mínimo duas origens. A primeira origem da fome é a escassez de alimento. A segunda origem da fome é a falta de chuva. Devido à falta de chuva e à escassez de alimento, então existe
fome na terra. Isaac coloca no seu coração o desejo de descer ao Egito, no sentido literal, no conhecimento e no pensamento humano. O Egito representava tudo que tinha de melhor. No Egito não havia fome, no Egito não havia escassez de água, no Egito havia comida, no Egito havia água, no Egito tinha tudo de melhor para Isaac e também para Rebeca. Mas neste momento se apresenta para ele o Senhor. Neste momento se apresenta para Isaac o Senhor. A etimologia ou a palavra Senhor aparece na Bíblia cerca de 2.500 vezes. A palavra Senhor significa aquele que é soberano, aquele que tem, aquele que pode, aquele que faz, aquele que tem capacidade de suprir todas as coisas. Quem está falando para você nesta noite é o Senhor, aquele que pode, aquele que tem sobre as suas mãos o poder de resolver todas as dificuldades que estão sobre a sua vida neste momento. O Senhor está neste lugar, o Senhor vai te responder, o Senhor vai estender a sua mão direita vitoriosa sobre a tua vida. O Senhor se apresenta para Isaac. É interessante que o Senhor se apresenta para Isaac e lhe dá uma ordem. Versículo de número 2: e apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desça. No sentido figurado e trazendo para uma aplicação espiritual, descer para o Egito é retroceder. No sentido figurado e trazendo para uma aplicação no contexto espiritual, descer para o Egito é regredir, é voltar atrás. Nesta noite eu quero que você grave isso, onde quer que você esteja, passando pela situação que você esteja passando, não retroceda, não regrida, não desças para o Egito. O Senhor, Ele sempre tem um escape, o Senhor, Ele sempre tem uma solução. O Senhor, Ele sempre tem uma porta. O Senhor, Ele sempre tem um escape. O Senhor, Ele sempre tem algo preparado para a sua vida. Não desças para o Egito. Não retroceda, não regrida. Não tome essa decisão que você quer tomar. Fique onde Deus te colocou. Aconteça o que acontecer, surja o que surgir, não deixe de estar exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Não desças ao Egito. Deus diz para ele: não desças ao Egito, mas habita em Gerar. Habita em Gerar. A palavra gerar significa alojamento. A palavra gerar significa algo provisório, algo transitório, algo passageiro. Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, você está passando por essa crise, mas essa crise é passageira, essa crise é transitória, essa crise é por um determinado momento de tempo. Fique em Gerar, porque tudo vai voltar a ser como era antes. Receba esta palavra aí na sua casa. Esta crise é passageira, esta dificuldade é passageira, este vento contrário é passageiro. Fique em Gerar, porque em Gerar o Senhor vai te abençoar. Em Gerar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em Gerar, depois que Isaac escuta e entende a voz de Deus, Deus faz para ele no mínimo duas promessas que estão no versículo de número 3. A primeira promessa, Deus vai dizer: eu serei contigo. A segunda promessa: eu te abençoarei. É interessante, Deus vai dar duas promessas para Isaac. A primeira promessa: eu serei contigo. A segunda promessa: eu te abençoarei. No momento de crise, no momento de dificuldade, se afloram no mínimo dois tipos de pessoas.
no momento de crise, no momento de dificuldade, se revelam no mínimo 2 tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que irão ficar chorando. Segundo, aquelas que irão vender lenço. A primeira tipo de pessoa é aquelas que ficam chorando, que ficam se lamuriando, que ficam reclamando, que ficam murmurando. O segundo é aquelas que ficam vendendo lenço. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto uns se lamuriam, outros se regozijam porque têm a presença do Senhor. Em qual classe dessas 2 classes de pessoas você se enquadra? Quem você quer ser? Ou quem você tem sido? Você tem chorado ou você tem vendido lenço? Você tem chorado ou você tem vendido lenço diante da dificuldade que assola as nossas vidas? A nossa expectativa tem que estar depositada no Senhor. Foi o Senhor que apareceu para Isaac, foi o Senhor quem mostrou o caminho para Isaac, e foi o Senhor também que tirou Isaac daquela dificuldade. Acredite, o Senhor está contigo. Acredite, o Senhor está com a tua família. Acredite, o Senhor não te abandonou. Glória a Deus, glória seja dado a este Deus. Habita no lugar aonde Deus te colocou. A terra aonde Deus tinha colocado Isaac era uma terra infrutífera. A terra onde Deus tinha colocado Isaac era uma terra que o que plantava não se colhia. A terra onde Deus tinha colocado Isaac era uma terra sem perspectiva nenhuma. Mas seguindo a orientação de Deus, mas seguindo a orientação do Senhor, Isaac fica naquela terra. E aquela terra será um canal de bênçãos para a vida de Isaac. Até porque eu entendo aqui neste contexto que o melhor lugar para se estar, quem sabe não é no palácio. O melhor lugar para se estar, quem sabe não é nos grandes centros culturais, quem sabe nos grandes centros comerciais. O melhor lugar para se estar é exatamente onde Deus me colocou. O melhor lugar para se estar é exatamente onde Deus te colocou. É exatamente no centro da vontade de Deus, porque o diferencial não é a terra, e sim quem estava por trás da terra. O diferencial não era a terra em que Isaac estava, era quem estava pelejando pela vida de Isaac. Acredite, não é onde você tem a empresa, e sim quem está por trás da sua empresa. Não é onde você mora, mas sim quem está por trás de onde você mora. Não é onde você trabalha, mas sim quem está pelejando por detrás de onde você trabalha. Se Deus te colocou lá, Ele vai te abençoar. Se Deus te colocou naquela empresa, Ele vai te abençoar. Se Deus te deu a permissão de você ser um empresário, Ele vai te abençoar. Se você tem uma família, Ele vai abençoar a sua família, porque Deus, Ele é cumpridor de promessas, e se Ele te colocou neste lugar, é para que você seja uma pessoa abençoada. Não é o lugar, mas sim quem está por detrás desse lugar. Repare uma coisa, Adão e Eva, eles estavam no paraíso, e no paraíso eles foram derrotados. Jesus estava no deserto, e no deserto ele saiu vencedor. Ló estava nas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e lá ele se perdeu. Abraão estava entre os espinhos e pedregais, e lá ele saiu vencedor. Isaac estava na terra infrutífera e infértil de Gerar, mas lá o Senhor o abençoou. Não é o lugar, mas a mão do Deus Todo-Poderoso que peleja pela sua vida e faz você prosperar onde quer que você esteja. É interessante porque vivendo o que estamos vivendo, vivenciando o que estamos vivenciando, muita gente começa a murmurar, muita gente começa a questionar, muita gente começa a querer colocar Deus na parede. O porquê disso, ou o porquê daquilo, o porquê que isso está assolando a minha vida, o porquê que isso está assolando a minha empresa, o porquê que isso está assolando os meus familiares. Mas nesta noite, o que eu quero que fique gravado nas tábuas do teu coração é que as experiências, elas são pessoais. As experiências, elas são individuais. Biblicamente, se nós formos olhar,
Deus, Ele trata de inúmeras formas, com inúmeras pessoas e de vários lugares diferentes. O que me chama a atenção é que há vários exemplos para que nós, em meio à dificuldade, fiquemos confortados. Isso é tão real que as crises, elas são individuais e Deus trata de inúmeras formas, porém de maneiras diferentes, que quando nós lemos e vemos a história de Abraão, nós vamos ver que para Abraão Deus disse: desça ao Egito. Para Isaac Deus disse: não desças ao Egito. Na hora da crise, Deus deu permissão para o diabo atentar Jó, mas Deus disse a Pedro: o diabo me pediu para ir andar contigo, mas eu não deixei. Na hora da crise, Tiago morreu dentro da cadeia, mas na hora da dificuldade, na hora da crise, Pedro saiu da prisão. Por quê? Porque as experiências, elas são individuais. As experiências, elas são pessoais. Quem sabe você está passando por tudo que está passando e não está entendendo. Acredite, Deus está lhe dando experiência. Deus está lhe dando experiências para que ali na frente você receba algo maior. Então você vai entender que aquilo que Deus estava fazendo você passar é para que você amadurecesse, é para que você crescesse, é para que você se fortalecesse, porque Deus não faz nada sem ter um valor significativo ali na frente. Neste momento de crise, Deus está pelejando pela sua vida. Deus, ou propriamente o Senhor, usando a mesma linguagem que a tradução bíblica vai nos mostrar, o Senhor, Ele se revela para Isaac. E nesta revelação que o Senhor tem para Isaac, a Bíblia vai dizer que Isaac, ao entender a palavra de Deus, Isaac entendeu que o lugar dele era em Gerar. Por mais que fosse por um determinado momento, ele tinha que ficar em Gerar. Então ele resolve ficar em Gerar, cumprindo a vontade de Deus, não a vontade dele, mas a vontade de Deus. E quando isso ocorre, o versículo de número 12 vai dizer: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O mesmo Senhor que apareceu para ele no versículo de número 2, e apareceu-lhe o Senhor, e disse: não desças ao Egito. Este mesmo Senhor, no versículo de número 12, vai fazer com que Isaac, em uma terra estranha, uma terra infrutífera, fosse abençoado. É interessante porque o versículo começa: e semeou Isaac. E semeou Isaac naquela mesma terra. Ninguém é obrigado a semear, mas aquilo que nós semeamos, nós somos obrigados a colher. Ninguém é obrigado a plantar, mas aquilo que nós plantamos, nós somos obrigados a colher. Primeiro, porque a lei da semeadura, ela é bíblica. Segundo, porque a lei da semeadura é do céu. Terceiro, porque a lei da semeadura é divina. E quarta, porque a lei da semeadura, ela é universal. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 e versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Oséias capítulo 8 versículo 7 vai dizer: quem planta vento colhe tempestade. Provérbios capítulo 26 versículo 27 vai dizer: o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, essa sobre ele rolará. O salmista no Salmo de número 126 versículo 5 vai dizer: os que semeiam em lágrimas
colherão ou cegarão com alegria. A lei da semeadura é bíblica, a lei da semeadura é divina, a lei da semeadura é do céu e a lei da semeadura é universal. Tem muita gente reclamando da vida, dizendo: eu só recebo coisa ruim. O que é que você tem plantado, meu amigo? O que é que você tem plantado, minha amiga? Tem gente que diz: ninguém me ajuda, mas você ajuda quem? Tem gente que diz: ninguém ora por mim, mas você ora por quem? Tem gente que diz: ninguém me visita, mas você visita quem? Tem gente que diz: ninguém me abençoa, mas você abençoa quem? Seja alguém que semeia na vida de outras pessoas. Deus está lhe dizendo nesta noite: quando você semear, você colherá. Se você está semeando, se você está plantando, acredite, tome posse, chegará o dia que você irá colher as coisas que você plantou. Deus está te dizendo nesta noite: semeie, porque você irá colher. Glória a Deus, glória a Deus. Isaac, ele semeou. Isaac, ele semeou em uma terra estranha. Por quê? Porque aquela terra não era de Isaac. Aquela terra era dos filisteus. Aquela terra era uma terra que até aquele momento, no que tange a Isaac, era uma terra desconhecida. Mas Isaac acredita naquilo que os donos da terra não acreditavam. Porque se Isaac estava passando por um momento difícil, sem água e sem comida, os filisteus também estavam passando por este momento. Eles também estavam sem água e também estavam sem comida, mas eles não acreditavam naquilo que eles tinham em mãos. E Isaac vai fazer um diferencial. Isaac vai fazer algo para chamar a atenção de Deus. E o que Isaac vai fazer para chamar a atenção de Deus é semear. É semear. É interessante porque nós temos que ter a certeza que o milagre não tem que acontecer para nós acreditar. Nós temos que acreditar sem ver, para ver o inacreditável. Um certo autor, talvez um dos mais conhecidos, daqueles que gostam do extra bíblico, vai dizer: se você quer chamar a atenção de Deus, aprenda a fazer o que a maioria não está acostumado a fazer. Porque se você fizer o que a maioria não está acostumada a fazer, prepare para receber o que a maioria não está preparada para receber. Eu vou falar novamente, quem sabe você não entendeu. Se você quer chamar a atenção de Deus, aprenda a fazer o que a maioria não está acostumada a fazer. Se você fizer o que a maioria não está acostumada a fazer, prepare para receber o que a maioria não está preparada para receber. Ninguém quer orar? Ore você. Ninguém quer evangelizar? Evangelize você. Ninguém quer jejuar? Jejue você. Ninguém quer estudar a palavra? Estude você. Ninguém quer ofertar? Oferte você. Ninguém quer dizimar? Dizime você. Ninguém quer adorar? Adore você aí onde quer que você esteja. Erga a sua mão e diga: Senhor, eu te adoro em espírito e em verdade, porque eu estou disposto a fazer aquilo que poucos querem fazer. O que? É adorar ao Senhor. Se você fizer o que a maioria não está acostumada a fazer, prepare para receber o que a maioria não está preparado para receber. Acredite, ainda em 2020, Deus pode nos surpreender. Acredite, ainda em 2020, Deus pode surpreender a nossa família. Deus pode surpreender toda a nossa parentela. Tem um personagem na Bíblia que ele fez algo que chamou a atenção de Deus. Tem um personagem na Bíblia muito conhecido que fez algo que foi um diferencial em toda a sua vida. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. A Bíblia vai dizer que Jessé manda Davi ir até o vale de Elá, levar alimentos para os seus irmãos. Quando Davi chega no vale de Elá, ele pergunta, ele fica consciente, ele fica a par da situação que está ocorrendo. Então ele vê um gigante.
de cerca de 2 metros e 92 centímetros. Golias de Gate, que todos os dias, a Bíblia vai dizer que há 40 dias vinha e se colocava em posição de guerra. Aquele dia era exatamente o dia 40. Aquele dia que Davi chegou no vale de Elá, Golias de Gate já estava há 40 dias, mas como ele estava de manhã, 40 vezes 2, 80, era de manhã 79 vezes, 79 vezes. Os irmãos de Davi tiveram 79 oportunidades de se colocar no campo de guerra e dizer: eu vou pelejar. Os irmãos de Davi tiveram 79 oportunidades de se colocar no vale de Elá e dizer: eu vou enfrentar este gigante. Mas Davi, ele chega pela primeira vez, ele se coloca em posição de guerra, vai à frente de Saul e diz: eu quero lutar, eu quero lutar. Quando ele se inteira da situação, daquilo que o rei iria dar para aquele que vencesse a Golias de Gate, ele toma ainda uma propulsão ainda maior para descer até a peleja. Quando ele se inteira da situação, que o rei lhe daria a sua filha para quem vencesse, e ainda deixaria toda a sua família isenta de impostos, Davi diz: eu vou lutar. Davi diz: eu vou descer até o vale de Elá. É interessante porque alguém vai dizer que as 5 pedras que Davi vai tomar e colocar dentro do seu alforje são os 5 nomes de Deus de Isaías 9. Certo é que Davi roda aquela funda. A lei natural era para que o gigante caísse para trás, mas quem roda a funda e joga no gigante é Davi, mas quem derruba aquele gigante é Deus. Davi toma a decisão e acontece ali aquilo que ninguém estava acostumado a fazer, ele fez e recebeu aquilo que ninguém estava preparado para receber. O que ele recebeu? Recebeu a filha de Saul e ainda toda a sua descendência, assim como Jessé, ficaram isentos de pagar impostos em Israel, porque um homem, um jovem, cerca de 18 anos, tomou a decisão, tomou a iniciativa, abraçou aquela oportunidade e disse: eu vou enfrentar aquele gigante. Para de ficar se lamuriando, para de ficar murmurando, se coloque de pé nesta noite e diga: Senhor, eu vou enfrentar esta situação porque o Senhor está comigo, eu vou sair vencedor porque o Senhor está comigo, eu vou dar a volta por cima porque o Senhor está comigo. Davi saiu vencedor e aquela foi uma das primeiras pelejas que ele enfrentou, mas aquilo ficou marcado na sua história, porque foi alguém que tomou uma iniciativa. As 5 filhas de Zelofeade, a Bíblia vai dizer que elas tomam uma decisão. Elas fazem o que ninguém até aquele momento tinha feito. Por quê? Porque o seu pai falece, elas não tinham esposo, então elas vão até Moisés para requerir a herança do seu pai. Aquilo era contra as leis do homem, era contra os estatutos que Deus tinha dado para Moisés, mas pela iniciativa que elas tomaram, Deus disse a Moisés: concede aquilo que elas estão pedindo, porque elas tomaram uma decisão, a decisão de não ficar inerte, a decisão de não ficar parado, a decisão de não deixar a água passar, a decisão de não deixar a oportunidade passar, e elas foram abençoadas. Tome uma decisão nessa noite. Tome uma decisão nessa noite. Não deixe a oportunidade passar. A Bíblia vai dizer que Isaac foi tão abençoado naquela terra, tão abençoado, mas de uma maneira tão grande, que no versículo 14 vai dizer: e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ele estava em terra estranha, ele estava em território estranho, e mesmo estando em território estranho, pelo fato de o Senhor ser o abençoador de Isaac, aqueles que moravam, aqueles que habitavam, aqueles que estavam enraizados naquele lugar, sentiram inveja de Isaac. Só o Senhor pode fazer isso. Quando isso ocorre, então Isaac, ele toma a decisão, e no momento de crise, Isaac não vai inventar nada.
No momento de crise, Isaac não vai sair de uma maneira descabeçada. No momento de crise, Isaac lembra daquilo que o seu pai Abraão fez ali atrás. No momento de crise, ore. No momento de crise, jejue. No momento de dificuldade, se consagre. No momento de dificuldade, busque ainda mais a Deus. Isaac se lembra que há 80 anos atrás, pouco menos de 80 anos, o seu pai havia passado ali. O seu pai havia cavado poços ali. E os poços que o seu pai havia cavados haviam sido entulhados pelos filisteus. Mas ele lembra que o seu pai cavou poços e a água era boa. Então, no momento de dificuldade, ele lembra daquilo que o seu pai fazia. Quem sabe você olha para trás e vê não só aquilo que os seus pais ou que os seus antepassados faziam, mas aquilo que você fazia ali atrás. Quem sabe você orava, não ora mais. Quem sabe você jejuava, não jejua mais. Quem sabe você lia a Bíblia, não lê mais. Quem sabe você estudava, não estuda mais. Quem sabe você se consagrava e não se consagra mais. Olha o que a palavra está dizendo para você. Não crie moda, não crie novidade. Faça o que você fazia, para que você consiga chegar ao lugar onde Deus quer que você chegue. Então, Isaac cava o primeiro poço. E ele coloca o nome do poço de Ezeque, porque os filisteus veem que o poço que Isaac cavou é um poço com água cristalina. Então Isaac, ele não vai contender, mas ele vai cavar o segundo poço. E quando ele chega no segundo poço, os filisteus também vêm e querem contender com Isaac. Então ele coloca o nome de Sitna. Mas depois de cavar Sitna e depois de cavar Ezeque, ele vai para um terceiro poço e coloca o nome daquele poço de Rehobote. Quando ele coloca o nome daquele poço de Rehobote, ele vai dizer: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Por mais que Isaac era um homem rico, por mais que Isaac era um homem abençoado, ele teve que ter no mínimo persistência. Se ele tivesse abandonado quando ele cavou Ezeque, os filisteus vinham e pegaram e tomaram o seu poço, ele podia ter desistido. Depois ele vai para o segundo, para Sitna, ele podia ter desistido, mas ele continua. E na terceira tentativa que ele faz, quando ele cava Rehobote, então ele vê que o que Deus tinha preparado para ele era tremendamente melhor do que aquilo que ele tinha ali atrás. Por quê? Porque o versículo de número 22 vai dizer: por isso chamou seu nome Rehobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Ele já tinha uma família bem estruturada, ele já era uma pessoa abençoada e ainda recebe essa palavra do Senhor. E então escreve: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. E o versículo 23, 24, e com isso eu concluo essa rápida mensagem, vai dizer: depois subiu dali a Berseba. Depois subiu dali a Berseba. Ele começa o capítulo 26 querendo descer. Olha um contraposto aí. Ele começa o capítulo 26 querendo descer ao Egito e termina subindo a Berseba. Quem sabe o pensamento que você tem pautado no seu querer é um pensamento contraditório àquilo que Deus tem reservado e preparado para você. Isaac poderia muito bem ter descido ao Egito e não ter conquistado nada daquilo que ele conquistou, mas ele ouviu a palavra do Senhor, e por ouvir a palavra do Senhor, quando passou-se esse período em Gerar, ele não desceu ao Egito, ele subiu a Berseba. Subiu a Berseba. A palavra Berseba é a junção de duas palavras: Ber, que significa poço, e Seba, que significa sete. Quando nós pronunciamos a palavra Berseba, nós estamos falando cidade dos sete poços. Deus fez com que 2 poços que Isaac cavou fossem entulhados e fosse tomado pelos filisteus. Mas então ele foi para Berseba, cidade das 7 fontes. Cidade das 7 fontes. Deus sempre tem algo preparado para melhor para você ali na frente. Receba esta palavra em nome de Jesus. E para eu concluir, Isaías capítulo 33 e versículo 6 vai dizer assim: e haverá
estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Não é instabilidade, é estabilidade. Que essa palavra seja impetrada sobre a tua vida. Haverá estabilidade nos seus tempos. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Você que, quem sabe, ficou esse curto período juntamente conosco, adorando ao Senhor, aí onde você está. Quem sabe quer receber uma oração, quem sabe por uma cura, quem sabe por uma renovação, quem sabe por libertação de algum parente ou de algum amigo, quem sabe de portas abertas, quem sabe de algo que está assolando toda a sua parentela. Nós queremos, como profetas da parte de Deus, orar por você nesta noite. Nós queremos impetrar uma palavra sobre a tua vida, impetrar uma palavra sobre a tua família, impetrar uma palavra sobre os seus. Nós temos inúmeros pedidos de oração aqui, no mínimo uns 20 a 25 pedidos de oração. Muitos pedindo pela sua família, muitos pedindo por libertação, outros pedindo oração por todo o mundo, outros pedindo oração por doenças, pelos seus familiares, oração pelo meu lar e pelos meus filhos, oração por alguém que não está nos caminhos do Senhor. Nós temos todos esses pedidos aqui e nós iremos orar neste momento, acreditando que o Senhor tem poder. E não só tem poder, e vai responder a todos aqueles que, num ato de fé, mandaram o seu pedido de oração. Nós estaremos orando. Curva a sua cabeça onde quer que você esteja. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento ao qual o Senhor nos proporcionou de estarmos reunidos na tua casa, Senhor, reunidos para buscar mais a ti, reunidos para te adorar, reunidos, ó Deus, para reverenciar o teu santo nome, Pai. Deus, os louvores foram entoados, Deus, a tua palavra foi ministrada, Pai. Deus, e aqui em nossas mãos nós temos inúmeros pedidos de oração, pessoas que estão crentes, pessoas que estão confiando, ó Pai, que o Senhor tem poder para os responder, Senhor. Seja, Pai, aqueles que necessitam de uma cura, aqueles que necessitam de uma libertação, aqueles que necessitam de uma porta aberta, Pai. Deus, o Senhor tem poder para responder, Senhor. Deus, também aquelas pessoas, ó Pai, que estão com um sentimento de autocomiseração, quem sabe trancafiadas, ó Pai, em um quarto escuro, Senhor, com um espírito depressivo, quem sabe um espírito suicida, quem sabe um espírito homicida, Pai, que seja repreendido agora pelo poder da tua palavra, Senhor, e que nós possamos ainda ouvir testemunhos daquilo que o Senhor tem operado e operou no meio da tua igreja. Nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus, amém e amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes porque cumprimos mais um dever de cultuar ao Senhor, né? Você no teu lar, onde você se encontra, que você também está cultuando conosco, você foi abençoado, abençoada, no nome santo do Senhor. Então, agradecemos a Deus pela vida do presbítero Abel, que nos trouxe a palavra. E eu quero ler aqui em Números, capítulo 6, no verso 23, verso 24, diz assim: o Senhor abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenhas misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glórias a Jesus. Sentimos falta da presença dos irmãos, né? De podermos estarmos reunidos, mas logo em breve estaremos todos juntos. É importante, querido irmão e irmã que nos está acompanhando, que possamos estar sempre meditando na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo
apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, mas sempre tem uma grande recompensa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo seja com todos. Junto nós podemos dizer amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer continuamente o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.